Então estamos aqui, né, eu e a Maria Edi, então agora vai poder compartilhar um pouco da história dela, a trajetória da vida dela, o que ela já viveu, né, até o presente momento, o que está vivendo e o que ela superou e ainda está superando, apesar de todos os problemas que a gente tem, né? Pode falar um pouquinho da sua história para nós? Minha história de vida é uma história assim bem longa, mas assim o processo assim de maior dificuldade, de tudo que eu tenho vivido, começou em 2012. Eu já tinha feito uma cirurgia para tirar cisto e aí fiquei bem abalada com essa cirurgia, que eu acho que quem fez cirurgia, não só uma, mais de duas, e aí já começa a ficar bem apreensivo quando se trata de cirurgia. Mas mesmo assim eu fui levando para frente, porque o importante de tudo é a saúde da gente. Quando você vai no médico, você vai ali buscar a solução. Aí você escuta o que o médico está falando, as decisões não é só dele, claro que é do paciente, mas a gente como paciente acredita que aquilo ali vai nos trazer a solução. A cirurgia é a solução. O que acontece? O médico disse que ia fazer uma estelectomia para mim poder ficar curada de todos os cistos, problemas, enfim, que tinha. Ia tirar tudo, a estelectomia total. Eu sei que hoje existem ainda muitas pessoas que não sabem o que significa a estelectomia. Significa retirada de útero, ovário, trompa, enfim, todos os órgãos que pertencem ao útero. Que aí eu ia ficar boa. E nisso a gente levou adiante, fiz o processo risco cirúrgico, ele fez a cirurgia e tudo. Após 3 dias cirurgiada, eu percebi que tinha algo errado. Então, quando a enfermeira comunicou a ele os fatos que estavam acontecendo, para ele ali, ele falou que era normal. Como eu não entendia, eu não tinha noção que aquilo ali ia começar um processo muito difícil na minha vida, eu achei que era normal, porque era a palavra dele, era do médico, tinha operado e tudo. Então eu entendi que eu estava bem, fui para casa. Com 15 dias eu retornei para o hospital e lá foi detectado que ele tinha perfurado minha bexiga e o meu intestino. Daí começou esse processo de 2012 até agora. Hoje venho aí na luta e tentando cada dia para mim, cada dia é o processo de vida que eu tenho hoje, não significa eu superei. Eu não superei 100% porque ninguém supera 100%. Mas hoje eu me considero uma pessoa superada. Graças a Deus, Dentro do possível e dos meus limites. Você se considera uma pessoa superada diante das situações que esteja vivendo, que está vivendo, né? As situações que não são fáceis, e mesmo assim você se considera uma pessoa que hoje está 100% superada. O que eu achei interessante também, que ela falou que o que mais ajudou ela é não dar ouvido às conversas negativas e pensamentos, conversas negativas de pessoas e pensamentos negativos. E se a gente for dar ouvido a essas coisas, a gente não supera os problemas, os traumas que tem pra gente. Poderia falar um pouco sobre isso, a superação, né? Sobre a sua superação e sobre a questão de não dar ouvidos nem a pessoas e nem a pensamentos, que não tem como a gente não ter pensamento. Poderia falar um pouco sobre isso? Como eu falei, a minha superação hoje eu considero 100%, não significa que minha luta parou. Sim. A minha luta continua, né? Eu já passei por 16 cirurgias, pelo mesmo processo da bexiga, de intestino. Então,
O intestino, eu voltei até o intestino normal, mas a bexiga não tem mais, assim, para medicina, hoje, meu caso, não tem mais solução. O que acontece? Em ter uma vitória do meu intestino, eu já considero uma vitória. E vem de lá para cá, exames e tudo, e os médicos insistindo em cirurgia. O que acontece? Quando eu falo pensamentos negativos, pessoas negativas, é nesse sentido. Porque se eu tivesse em cada cirurgia, cada processo cirúrgico desse, escutado pessoas negativas, hoje eu não estaria aqui. Por quê? Porque todo mundo que é da medicina, que tem conhecimento da medicina, até mesmo os que não têm, se entender um pouco, vai ver que a minha situação era gravíssima. Porque a infecção, o intestino e a bexiga perfurada, eu já vivo com a infecção constantemente. E no termo da época que o intestino estava perfurado, ali tudo que saía de fezes, de urina, de tudo, era pela minha vagina. Então, eu fiquei em processo de infecção tão alto que os médicos acreditavam que eu poderia ir a óbito a qualquer momento. Então, daí vem muitos processos, meses acamada, meses de luta, até consertar esse intestino. 2012 até aqui, hoje nós já estamos com uns 14 anos aí, vem essa lida, essa luta. Então não para aqui, não é a questão só da cirurgia do intestino, só da cirurgia da bexiga. Aqui envolve muita coisa. Para me manter viva, envolve o poder público, envolve a justiça, o pouco que sobrou vale por todos, por tudo. Porque hoje é quem me acolhe. Vem um processo que eu só tive de direito, um benefício, para me ajudar em alguma coisa, que não é muita coisa, vamos falar que é a verdade. Se eu dependesse do benefício para viver, não dá. Não dá, você sabe, você já conhece a minha situação, você sabe que não dá. Então, assim, hoje eu dependo de amigo, eu dependo do poder público, eu dependo de justiça. A minha vida é dependente de algo, de alguém, de alguma coisa. Mas a minha pessoa, eu sempre pensei positivo e acreditei que para começo de superação, de eu me sustentar, para me ter força, para lutar, como eu venho lutando, eu tinha que ter primeiramente Deus, que é o que eu sempre digo, que eu falo isso, eu vivo pela fé. E segundo, não dar ouvido a pessoas que vai falar aulas negativas, me deixar para baixo. Por quê? Porque para baixo a gente já amanhece, a gente já começa o dia para baixo. Para a gente não ter o dia para baixo, a gente tem que agradecer e dizer, eu sou feliz. Então você se considera, com tudo isso, uma pessoa feliz? Eu sou feliz. Graças a Deus. Eu sou feliz, eu sou abençoada, graças a Deus. Então, assim, é um processo e minha história é muito longa para se contar em vídeo. É algo importante, porque eu, quando fiquei nessa situação, eu acreditava que eu queria morrer. Naquelas decisões, aqueles exames, e esse processo que eu vinha vivendo, durante umas 9 cirurgias, eu já estava no processo o quê? Em poço profundo, com a depressão. Veio fibromialgia, veio o desespero, porque bate um desespero, a depressão já é um desespero na gente. E foi ali que eu entendi que eu tinha que aumentar a minha fé. Foi ali que eu entendi que eu tinha que sair do fundo do poço. Mas eu não podia esperar que viesse alguém lá
para me puxar. Eu tinha que tentar começar a subir sozinha. Porque Deus me estendeu a mão. E eu estava ali para segurar e seguir em frente. Ele não abandona, né? Ele não nunca abandona. Deus nunca Então, abandona a gente. Segurei na mão de Deus e até hoje estou firme e forte, segura. E se serve para alguém que vai ver esse vídeo, eu vou olhar bem aqui e vou falar, olha, se você hoje tem que passar por um processo cirúrgico, ou tem algo que o médico fala assim, isso não vai ter mais jeito para a medicina, acredite que tem. Você mesmo pode olhar para você diante do espelho e dizer, eu sou uma filha de Deus. Eu vim ao mundo para viver, eu vim para ser feliz. Então isso não é um problema, eu não tenho um problema, eu tenho um Deus. E busca ajuda, porque pedir ajuda não é vergonhoso. Pedir ajuda significa um ato de coragem. Porque quando eu me senti nessa situação, nas 9 cirurgias que eu já estava nessa situação, que eu não queria ver ninguém, falar com ninguém, não queria ouvir ninguém, foi aí onde eu senti a presença de Deus e onde eu acabei de falar, Deus estendeu a mão e eu agarrei com todo amor e vontade. E estou aqui, prestes a passar por outra cirurgia, vai fazer 17 cirurgias, se for preciso de completar 20, 30, não sei, e tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus, eu estou firme e forte aqui. E ainda está passando por um processo ainda muito difícil, né? Que ela perdeu o benefício dela, tem quanto tempo? Tem 5 meses que cancelaram o meu benefício. Então hoje eu vivo de doações, eu vivo de pessoas queridas, amigos que doam uma cesta. Porque assim, a minha situação, eu não dependo só de... Vamos resumir aqui, eu estou fazendo um resumo do município, na questão de fralda, porque eu sou dependente da fralda, desde a época. Então tem 2012 para cá, eu vivo na fralda. Eu não faço xixi normal. Eu dependo da fralda ali direto, toda hora. Então hoje para o município, o município tem uma despesa comigo enorme. Eles costumam brincar e dizer assim, a despesa que a gente tem com a senhora daria para atender a metade da população da cidade. Para você entender que a quantidade de fralda que eu uso, de pomada, de medicação, de exame, de consulta e tudo, que pertence a eles, que foi determinado pela justiça, isso não significa que cubra todas as minhas necessidades. Sim. Né? Porque eu tenho remédio que o município não compra. Justamente. Eu tenho alimentos que o município, é o que eu acabei de falar, os amigos, as igrejas, as comunidades que doam para mim alimento, produto de limpeza que eu uso bastante, não é pouca, é uma quantidade muito grande. Então assim, várias e outras necessidades que eu tenho. Eu tenho dificuldade de viajar para fazer exame, porque na minha cidade não tem, aqui onde eu moro não tem os médicos que cuidam da minha bexiga. Então é lá fora, né? E para isso eu preciso de carro, porque eu não tenho como viajar em ônibus, em van, esses transportes, assim, né? Então assim, gera um cuidado, uma preocupação, uma mobilização de sensibilidade da população para mim manter viva. É muito grande, né? Porque se eu não tiver esses cuidados, eu posso ter ferimentos, né, profundos, como a fralda causa escariações, assaduras. Eu não posso fazer um exercício físico, eu não Então, no caso, você é bem limitada. Eu sou bem limitada e assim, moro só em Deus. Minha companhia é de Deus e as visitas que vai me visitar. Mas nem por isso eu vou chegar aqui e falar, ei, o mundo está acabando, ei, que isso é a última coisa. Não, gente, vamos olhar para frente. Você
Você que hoje, né, tem um problema, tem uma dificuldade, ou alguém na sua família tem, olha para frente. Pensa em Deus. Se chegar alguém para te dar uma orientação, que muitas das vezes duas cabeças pensam melhor, mas nem sempre pensa. Mas se você vê que é coisa negativa, afasta, isso não vai te fazer falta. Nem vai te acrescentar em nada. Esse é o processo das cirurgias que eu já fiz, que eu ainda vou fazer, com certeza. Para o resto da minha vida, dificuldade eu vou ter. Mas, é como eu falei, tenho fé, sou feliz. Graças a Deus. Muito isso, grata a Deus e a todos que estão aqui, ó, na luta comigo. Porque quando a gente tem fé, Deus bota as pessoas certas. Justamente. E trata de tirar as negativas. Sim. Então, eu estou feliz. Graças a Eu Deus. me considero uma mulher que tem facilidade de superar. Mas não foi no começo que eu tive isso. Não foi no começo que eu me tornei feliz. Foi depois que eu entendi o que hoje eu entendo e as experiências que passei. No caso, assim, um processo. Nós sempre passamos por um grande processo na vida para chegar até onde a gente chegou, né? O aprendizado, as experiências, para nos tornarmos até melhor e grata. Eu me tornei eu me considero assim, hoje eu me considero uma pessoa melhor. Sim. Porque, tipo assim, no meu caso, hoje eu estou no hospital e tem uma pessoa com aquela necessidade de trocar uma fralda, eu vou lá e troco. Por quê? Porque tem muita gente, eu sei que aí do outro lado, você que vai me ouvir, tem alguém, ou espero que nunca tenha, mas se tiver, dificilmente tem todos que ele está cuidando daquele acamado, ou daquela pessoa que está necessitada de fralda, que sabe trocar. Não é chegar, tirar uma fralda, jogar lá e colocar outra, não. Não é assim. Por isso que gera o sofrimento maior e muitos pacientes chegam a morrer antes do tempo. Porque não morre no tempo, morre devido às consequências do tratamento, de como lida com aquele paciente. O paciente que usa fralda, ele precisa ser sequinho, para botar uma fralda novamente, limpinho, secar direitinho, deixar bem sequinho. Porque se você usar uma fralda, se vamos supor, eu estou no hospital, você está me acompanhando, você vai trocar a fralda de mim, você só tira e joga fora e colocar outra, aquele excesso do xixi vai destruir a sua pele. Então é por isso que eu falo, eu dependo de tudo e de todos, porque é uma despesa que não, enfim, mas graças a Deus, Deus tem me dado assim, bênçãos em tudo, porque não me falta nada assim, né? Eu fico triste, porque é um dinheiro que eu tinha que me ajudava, né? Sim. Porque primeiro a gente se acha assim, o médico vem e tira a sua vida. A gente se sente tirar da vida da gente. E não tem mais vida social, né? Não tem como ter, Eu né? não tenho uma vida normal como qualquer outra pessoa, eu não tenho. Mas a gente tem que pensar que tem. Que é por essa razão que você se torna uma pessoa feliz. Porque você é feliz da forma que Como está. que tem? Do jeito Sou que está e feliz com o que eu tem. tenho. Porque tem pessoas que têm tanto, e E não infelizmente não valoriza, está numa cama, em cima de uma cama, não querendo mais viver, querendo desistir. E no entanto, se a gente for olhar, né, não tem nada, que o que tinha foi tirado, né? E é feliz. Então nós temos que ser felizes com o que temos e sermos gratos com o que nós temos, que é algo que eu admiro muito na Maria de aparentemente não tem nada, e o pouco que tem, se for preciso, divide e dá o último que tem. Então, gente, isso é ser muito grata, é conhecer o verdadeiro amor,
Isso é amor, né? E a gratidão é algo que Deus se agrada muito, né? A murmuração para Deus é algo que apodrece os ossos. Então, só em ser grata, né? Porque que Deus derrama uma chuva de bênçãos na vida dela e nunca deixou faltar nada. Supre todas as necessidades que precisa. Como ela mesma falou, né? Os amigos, a comunidade, quem tem o conhecimento, a gente chega, pede ajuda e ajuda, não falta nada. Então, eu acho isso assim extraordinário e admiro muito por isso. Não conhecer uma pessoa assim, que possa dizer assim, conhecer a tua história que eu conheci há algum tempo, desde o começo, eu acredito, não lembro bem, se foi bem no começo, mas eu já conheci e participo até hoje e posso dizer, um exemplo de mulher muito grande, sim, surpreendente, sim. Eu aprendo a cada dia, né, a ver as coisas de um modo diferente, de um jeito diferente, as experiências, para a gente nos tornar melhor e a gente ser mais grato a Deus, né? A gente olha a situação e a gente às vezes murmura muito, reclama muito da vida, da sorte, não é grato. E vendo pessoas praticamente, né, sem nada, sendo grato e dizer assim, eu sou feliz com o que eu tenho. Então, é só Deus mesmo que faz isso. Só conhecendo a Ele para ter essa gratidão. Que, como ela mesmo disse, né, queria desistir. E quis continuar. E temos que querer. Não adianta só as pessoas chegarem, querer ajudar. Não. Nós temos que querer. A questão é, temos que... Às vezes você... Acontece de querer ajudar alguém, estende a mão, leva ali, arruma o que está precisando, dependendo da situação, porque cada caso é um caso, e a pessoa não muda, não sai de dentro do buraco, não sai do sofrimento, que o primeiro passo ela deu. Eu quero ser feliz, eu quero viver. É onde que Deus estende as mãos, né? E lança as pessoas para ajudar. É dessa forma, mas a base principal, o princípio de tudo é você querer. Que Deus está ali para te estender, para te ajudar. Mas se você realmente não quiser, não tem como. Como dizer, é o livre-arbítrio. Eu decido viver e eu decido ser feliz. Né? Porque, é assim, nem sempre vai chegar alguém e dizer assim, que conhece a sua história e vai dizer assim, ah, mas tem força, vai em frente. A maioria que conhece a sua história, por exemplo, que conhece a minha história, a maioria, isso é todos os dias, não é um dia e um ano não, é todos os dias. Eu vejo pessoas falar assim perto de mim, ah, se eu vivesse assim, eu já teria tirado a minha própria vida. Muito triste, né? Ouvir isso. E isso toca meu coração, uma tristeza imensa. Porque viver a vida Deus nos deu. Sim. Se isso aconteceu, foi um acidente, as pessoas chegaram a questionar na época que eu não processava o médico e tudo. Eu não acredito que ninguém veio esse mundo para fazer isso na vida de um ser humano. Ninguém vai estudar nesse mundo para fazer isso na vida do ser humano. Acidente, erro médico, acontece. Infelizmente acontece. E foi um erro que não tirou a minha vida. Foi um erro que me colocou do lugar que eu tenho certeza que Deus disse, tu veio ao mundo para isso. Entendeu? Eu me sinto como um exemplo. Porque os próprios médicos, quando eu chego no consultório, que entra, já fica sorrindo, Dona Di, a senhora está assim, tudo, que bom. E muitos falam que eu tenho a vida saudável que eu tenho, porque eu tenho espírito de luz, eu sou feliz, eu tenho autoestima. Muito bom. Então assim, eles falam que isso é o primeiro remédio para a cura. Porque não significa que vai curar minha bexiga, qualquer enfermidade na minha carne. Né? Mas significa que eu tenho um espírito curado por Deus, eu tenho um espírito feliz, eu tenho um espírito humano. Então assim,
E isso tudo gera o quê? Felicidade. Eu sou feliz. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Então aqui nós encerramos uma história e um café. Vou servir um café para minha amiga, Maria Edi, né? Obrigada. Quero agradecer ela pela presença dela, por ter compartilhado nessa história. Nós sabemos que a minha intenção é o quê? Ajudar pessoas que realmente precisam de ouvir algo, porque nós sabemos que muitas vezes uma palavra muda a história de alguém, ajuda a sair do poço, a sair daquela vida que acha que não tem sentido, acha que não tem razão. E muitas vezes tem pessoas vivendo pior do que a gente. A gente olha a história e vê, poxa, eu estou nessa vida, eu tenho tudo isso. E aquela pessoa, né, a Maria de mesmo, né, por todos os problemas que ela tem passado, todas as dificuldades, que ela não falou nem um tecinho, aqui foi só um fechozinho pequenininho. Por tudo, desde a infância, de onde ela veio, que já passou para chegar até onde ela chegou, né, no Tocantins, certo? E hoje, mesmo com tantas dificuldades, com tantos traumas, como já havia falado, né, e está passando por tudo que passou, tanta cirurgia, passar por mais cirurgias, e por fim, como eu já falei para vocês, está vivendo esse momento que não é fácil, tirou a única coisa que ela tinha, né, que era o benefício que ajudava ela, que realmente nem dava para suprir as necessidades dela, que mesmo assim com o benefício não dá, nós sabemos disso, que hoje o custo de vida está muito alto, e mesmo assim é grata e possa dizer que ela é uma mulher feliz, né? É feliz. E eu, graças a Deus, sou feliz por conhecê-la, por poder me ajudar, eu me inspiro nela, em tudo que ela vive, né? Então algo que possa acrescentar na vida das pessoas ou de alguém que vai ver esse vídeo. Assim como participar, compartilhar com ela, viver com ela, viver a realidade dela. Eu vivo a realidade que ela vive, eu sei. Eu estou ali presente. Só isso, com tudo isso, né, me ajuda a superar todos os problemas da minha vida e também ser grata a Deus por tudo que eu tenho, né? Então, você pode falar, Maria, as palavras que você quiser, né? Agradecer. Eu quero agradecer a Deus, né, por ter colocado na sua mente, na sua clareza de mente, de fazer um vídeo, né, ter me convidado, eu ser a primeira convidada no termo do vídeo, né, que é o café. Então, assim, aliás, eu gosto muito de café. Muito, ela muito gosta, quem mesmo. gosta de café é ela. E agradecer ao Divino Espírito Santo por ter todas essas pessoas que eu tenho hoje na minha vida, me ajudando ali com minhas necessidades. E principalmente a você, porque eu não tenho assim você como amiga somente, né? Você sabe disso, não precisa eu falar, você sabe que eu não estou querendo fazer bajulação, esse tipo de coisa. Então assim, você é minha irmã, é uma parceira, né? É minha conselheira, é uma mulher de fé, é uma mulher de Deus, e seu marido. Então assim, vocês são uns pais para mim, apesar de eu ser mais velha, mas eu me tornei como se eles tivessem me adotado como uma filha, porque eles, eu considero assim, é meu marido, né? É meus filhos que não vivem comigo, não significa que meus filhos não sejam presentes, são sim, mas moram longe. Meus filhos é uma bênção de Deus, minhas netas, graças a Deus. Mas vocês é quem estão ali no meu dia a dia, naquela hora. Levam para o hospital, levam para um sistema de saúde, chega comigo em todas as horas. Então, eu agradeço de coração mesmo. E não é só a mim que você ajuda, você tenta fazer isso por todo mundo que precisa. E você que está aí do outro lado, que vai ver o vídeo, pensa no que eu falei. Vamos ser felizes. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos vivendo. Vamos, não é porque nós temos nossos problemas que nós vamos descontar nos outros ou deixar de ajudar os outros. Sim.
não é porque somos especiais, porque eu vou te falar uma coisa, Claudiana, hoje ser especial no mundo que nós vivemos é muito difícil. Não é fácil, é muito difícil. Tem pessoas que nos olham com um olhar de nojo, tem pessoas que ignoram a nossa presença. Tem horas que, dependendo da necessidade do especial, tem pessoas que estão ali do lado, não ajuda, sai de perto, entendeu? Então, assim, é muito difícil por essas e outras razões. Mas não deixe se abater, não fique triste. Põe um sorriso no rosto, agradeça a Deus, né? Sim. Se tem família, pense na sua família, pense nas pessoas que estão ali ao seu redor, fazendo algo para te ajudar. Porque não adianta você querer me ajudar se eu não quero ser ajudada. Verdade. Para isso eu preciso querer. Então Vamos querer, gente. Vamos querer viver. Vamos querer ser feliz. Vamos dar o melhor da gente. Porque eu ouço muitas e muitas vezes essa frase. Fulano é especial e é tão feliz. Mas aí vem o porquê. No outro café que você me convidar, eu conto o porquê, que nós somos felizes. Nós especiais somos felizes. Graças a Deus. Né? Aí eu vou contar. Hoje não. Hoje vamos tomar só um café. Obrigado, gente. Obrigada, Claudiana. Que Deus prospere. Que Deus multiplique na sua vida tudo que for de bênçãos. Amém. Porque Deus sabe que você é um ponto, né, para meus passos de partida para frente, que sem a sua ajuda também não estaria aqui hoje. Então, assim, eu só tenho que agradecer.